É engraçado pensar que depois de tudo que eu li esse ano, a obra que mais me fizesse pensar sobre família seria essa aqui. Eu acabei de fazer a leitura do segundo volume da IDW de Tartarugas Ninja, que foi lançado no Brasil pela Pipoca Nanquim. Esse encadernado aqui vai compilar as histórias que vão do capítulo 13 até o capítulo 20 da série DW e também vão trazer vários extras, né, para poder complementar a nossa experiência ali. Esses extras são os extras do Casey Jones, da April O'Neil, do Fugitoid, do Krang, do Bachman Stockman e uma minissérie que eu acho absolutamente fantástica, que é a História Secreta do Clã do Pé, que é uma minissérie dividida ali em 4 partes com a arte e também o argumento do brasileiro Matheus Santalouco, que é muito da hora. Então, pra gente entrar um pouco na história aqui, eu já devo adiantar que esse é o segundo vídeo, né, da série que eu tô fazendo aqui de Tartarugas Ninja. Então, se você não viu o primeiro vídeo, eu recomendo fortemente que você vá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, clica no link ali e assista o que eu tenho pra dizer sobre o primeiro encadernado, que é esse bonitão vermelho que tá aqui atrás, porque senão você não vai entender muito bem o que eu vou dizer aqui, porque eu não vou voltar para poder falar o que eu já falei lá no primeiro vídeo. Então, volta lá, assiste e depois você volta aqui pra gente poder falar sobre o segundo volume, beleza? E assim, se você tá aqui só porque você quer saber se vale a pena, se você quer comprar ou não, sim, vale a pena, pode comprar sem medo, isso aqui é maravilhoso, você vai adorar, e depois você vem aqui para poder ver o que a gente tem para discutir sobre essa obra aqui. Bem, essa obra em especial, ela tem, a gente pode dizer que 3 grandes momentos, né, nesse encadernado aqui especialmente, e todos eles vão falar mais ou menos ali sobre a relação familiar, vão falar sobre família, lealdade e as consequências que a gente tem de confiança também. O que é legal, que a primeira parte do encadernado já abre com uma minissérie do Casey Jones. O Casey Jones foi bem desenvolvido na primeira parte, né, no primeiro encadernado, e aqui a gente vai ver um pouco mais da relação dele com o pai dele, mas além disso a gente vai ver um pouco da relação dele com a mãe dele também, o que é muito interessante porque traz pra gente por que que o Casey Jones aceita algumas coisas, né, que o pai dele faz. Como eu disse no primeiro encadernado, o pai dele é alcoólatra, então ele bate nele, e o Casey é um cara muito forte, ele luta com as tartarugas em diversos momentos. Então sim, ele poderia muito bem bater de volta no pai dele, ou impedir que o pai dele fizesse alguma coisa com ele, mas ele não faz. E essa minissérie, ela vai trazer pra gente aqui, né, esse extra, perdão, vai trazer pra gente aqui um motivo, né, e a promessa que o Casey Jones fez pra mãe dele, que faz ele agir da forma que ele age. E é muito legal também, porque já entrando no capítulo 13, esse capítulo ele inicia bem no final dessa minissérie. Então vai trazer pra gente a consequência daquilo que aconteceu. O Casey Jones ali, ele foi espancado pelo pai dele mais uma vez, né, infelizmente, e aí o Rafael, que é um grande amigo do Casey, ele vai atrás do pai dele pra poder tomar alguma providência. E aí o Splinter vai atrás do Rafael pra poder impedir que ele faça alguma besteira, né? E o diálogo que o mestre Splinter tem com o Rafael, no momento que o Rafael encontra o pai do Casey Jones, é o que faz valer ter o rostão do Splinter aqui, ó, maravilhoso nessa edição. Continuando a história aqui, a gente pode dividir essa história aqui em mais 3 etapas, né, como eu disse. A primeira delas vai ser a consequência do mutágeno, né, que eles estavam aplicando ali em alguns animais para poder criar esses mutantes, né, tanto que a gente viu lá no capítulo, no volume 1, para poder falar ali das tartarugas, do Splinter, como que eles foram criados e tal. E aqui a gente vai ver a consequência disso, que outros testes também foram feitos. E aí, para quem já é fã dos videogames, que já joga bastante aí os jogos de Tartaruga Ninja, já deve estar familiarizado com outra tartaruga que é muito grande, muito violenta, que se chama Slash. É muito da hora a forma que desenvolvem ele aqui. Ele é um vilão que aparece aqui que dá um trabalho, assim, muito grande para as tartarugas, porque basicamente ele é uma versão 2.0 das tartarugas, né? Porque ele é de uma espécie diferente de tartaruga, ele recebe o mesmo mutágeno, então quando ele vem com mais força, mais agressividade, e ele quer mesmo destruir as tartarugas. Isso é muito da hora, e o efeito que essa batalha tem neles, especialmente no Leonardo, é muito legal. Tem uma cena que o Leonardo fica contemplando o vazio, assim, que você vê que a cabeça do cara tá ali concatenando novas informações, porque ele sabe que a partir de agora as coisas ficaram sérias. Tem alguns momentos ali que o Splinter fala com eles que a vida deles vai mudar por causa do encontro com o Orokusaki, né, que é o destruidor, o líder do clã do pé, só que meio que parece que os adolescentes, né, essas tartarugas ali, eles não levam tanto a sério. Só que quando acontece essa questão com o Slasher, e eles têm que ter uma luta ali um pouco mais intensa, quase que definitiva, eles já sentem o peso de tipo, poxa, velho, as coisas vão mudar e agora a gente vai ter que agir de uma forma diferente do qual a gente nunca agiu. Então, seguindo aqui, a gente vai ter mais alguns especiais, a gente vai ter um especial da April O'Neil e ela vai desembocar ali nas edições 15 e 16 também, para poder explicar pra gente um pouco de como que tá funcionando as indústrias Baxter, né? Depois vai ter o especial do Baxter e do Fugitoid também, que vai fazer toda uma junta ali para dar liga nessa história e vai explicar pra gente como que esse universo está expandindo. No primeiro encadernado de Tartaruga Ninja, a gente teve uma visão muito micro das tartarugas,
como eles nasceram, a ideia da reencarnação, por que que eles são ninja, qual que é a missão deles, quem que é o Orokusaki, né, que é o maior vilão deles, o Destruidor e o Clã do Pé, e aqui a gente vai ter uma expansão de universo. E assim, literalmente, tá? A gente vai ser apresentado ao Krang aqui, que é um vilão, ele não é apresentado, que ele tinha aparecido antes, né? Mas a gente vai ter um especial do Krang aqui para poder mostrar quem é esse cara, de onde que ele veio, e vai mostrar para nós tudo que tá relacionado a essa questão do outro mundo, né? O Krang, ele é um viajante de outro mundo, ele veio de uma outra realidade, então ele não é só um alienígena, ele é um ser de outra dimensão, que veio para nossa dimensão, e a ideia dele é dominar o nosso mundo. Então acaba que em um determinado momento aqui, a gente vai acompanhando pela visão das tartarugas, a gente é jogado dentro de uma guerra que a gente não faz parte, porque é a galera do mundo do Krang lá, e o outro mundo lá também que ele quer conquistar. Então as tartarugas são jogadas ali no meio, e acaba tendo uma participação mega importante nessa guerra ali, só que a gente vê que a gente tá numa escala cósmica, os caras estavam literalmente brigando num beco com a galera, e agora eles estão num outro planeta lutando com uns mano muito foda, usando umas armas muito loucas, que tem muito alienígena, uns bagulho muito viagem acontecendo, e no meio disso tudo, você não fica perdido, porque a coerência, o argumento, a forma na qual o roteiro está sendo construído aqui, ele é tão bem desenhado que tudo faz sentido. Nada que parece forçado, viajado. Você pensa, pô, Lucas, mas tá falando das tartarugas ninja que saíram do esgoto do Brooklyn, em Nova York, para ir para outra dimensão, e isso não é forçado? Não. Porque tudo que é construído aqui faz sentido. A participação das tartarugas lá nessa outra dimensão, com esses outros problemas aí, tá totalmente ligado ao ressurgimento deles nessa era, com a restauração do Clã do Pé e com toda aquela questão mística que a gente estava com dúvidas ali, relacionadas no primeiro encadernado. Então, assim, a forma na qual... Eu acho que o argumento todo aqui dessa parte aqui é do... Deixa eu não cometer nenhum tipo de equívoco, mas o argumento todo dessa primeira parte da história é de um dos criadores originais de Tartaruga Ninja, né? Isso mesmo, é do Kevin Eastman. E eu acho que o Kevin Eastman aqui ele já tinha uma ideia, um macro, né, muito grande. Não é um cara que ele começou a escrever e aí ele foi fazendo uma história, um enxute de cada vez ali e no final ele viu o que que dava. Parece que ele já tinha uma ideia, porque todas essas coisas aqui, viagem para outra dimensão, o contato com o Clã do Pé, a reencarnação, a indústria Baxman, tudo isso tá ligado, tá relacionado. Então acaba que a gente pega esses outros pontos aí, a criação do Slash, essa batalha que a gente tem e a história secreta do Clã do Pé, né, que é a última minissérie aqui, ela toda faz sentido. Então a gente vai ter 3 grandes pontos aqui que a gente vai falar um pouco mais agora, que eu vou entrar na última parte do encadernado, que é a história secreta do Clã do Pé. Essa última história, pelo nome dela, eu achei que seria um grande flashback, que era só mostrando alguma coisa ali do Clã do Pé, etc e tal, só que não. Aqui a gente vai ter uma história que ela vai fazer esse pulo, né, entre passado e presente, para poder explicar um pouco mais pra gente o que que é o Clã do Pé e como que esses caras têm mágica, eles têm magia, né? Como que essa magia deles funciona? E isso pra mim foi extremamente genial. Eu não vou dar spoiler aqui de como que é, mas assim, saiba que esse ponto aqui do encadernado é o momento apoteótico. Por quê? A gente tem todas as tartarugas juntas, tem Mestre Splinter junto, lutando contra o Destruidor de novo. Então a gente vai ter ali uma perseguição, a gente vai ter momentos ali de ação bruta. Os desenhos aqui são do Matheus Santolouco, né? São incríveis, então ele tem um dinamismo muito foda na hora de construir a arte da luta. E os diálogos e a condução é muito foda, porque os caras conseguiram jogar uns plot twist aqui no meio, que eu não tava esperando, porque eu devorei isso aqui, né? Eu li muito rápido. Então eu não fiquei muito tempo ali conjecturando, pensando no que viria, eu fui só lendo, e quando o plot twist chegou, eu falei, caramba, mano, agora tudo faz sentido. Agora todas as peças se encaixaram, saca? Em resumo, o que que é esse arco aqui, essa minissérie, né? Tem um professor que ele tá dando uma aula numa faculdade ali, e ele fala que encontrou alguns escritos, algumas coisas do Japão antigo, que falam da origem do Clã do Pé. E ele começa a contar a história de um cara que não é o Orokusaki, a gente não sabe quem esse cara é, e como que esse cara fundou o Clã do Pé. E tem algumas coisas que mostra ali, que é uma figura de uma mulher que chama Kitsune, que ela é uma feiticeira, ela é uma bruxa, então essa mulher ela tem umas magias ali, o que explica por que que o Orokusaki conseguiu reencarnar depois de muitos anos, né, agora, né, nos tempos atuais aqui do quadrinho, né, como destruidor. E aí a gente começa a perceber que tem uma relação ali entre a história original do Clã do Pé com essa outra dimensão, com a ciência que era aplicada nessa outra dimensão e com os seres que lá existiam. Então acaba que tudo que a gente leu antes, que parecia um pouco viajado, que tipo, os caras estão em outra dimensão, que eles estão arrumando, não sei o quê, quando você vem para esse último arco aqui dessa minissérie, ela faz uma junção
tão da hora que você fala, poxa, velho, tava tudo na minha cara o tempo todo e eu só não percebi. Esse encadernado aqui, ele vem com mais informações, ele vem expandindo o universo, ele vem trazendo várias coisas novas pra gente poder acompanhar aqui, só que em nenhum momento ele tira a gente de burro, sacou? Ele vai jogando as informações aqui, ele não é expositivo, ele é muito bem detalhado, muito bem explicado e ele é muito envolvente, então acaba que a leitura se torna algo que você não quer parar de fazer. Por mais que ele seja grande, né, tem 420 páginas, você vai gastar pouquíssimo tempo pra ler porque a história ela é muito envolvente, ela vai estragando. E agora acabou e eu já tô doido pra ler o resto aqui, só que, pô, só daqui 6 meses, né, velho? Que a Pock Nankin falou que vai lançar 2 por ano, pô. Então, assim, vai ser complexo finalizar isso aqui. Eu acho que fica claro aqui o tanto que eu gostei desse encadernado, né? Eu não costumo dar nota pra essas coisas, eu acho besteira, mas assim, a minha recomendação ela é extrema. Eu acho que esse segundo encadernado, ele tá em pé de igualdade com o primeiro. Eu acho que o primeiro ele pode ter algumas coisas que vão chamar mais atenção, por se tratar de ser a primeira história, o início, né? Mostrar algumas coisas ali muito mais focadas nas tartarugas, né? E aqui a gente vai ter a expansão desse universo, então vai ter outros personagens entrando, como o Fugitoid, o Krang, que os especiais não são das tartarugas, né? São do Casey Jones da April O'Neil, então acaba que a gente vai ter ali uma história um pouco mais diversa, né? E menos focada nas tartarugas, mas mesmo assim a qualidade não cai em momento nenhum. A história continua muito boa e é muito raro a gente ver um encadernado independente assim, que chega no número 20 e a qualidade ainda tá muito boa. Então assim, fica a minha recomendação. Como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo o link para você poder adquirir esse encadernado aqui. Se você comprar qualquer coisa no link do canal aqui, você me ajuda bastante. Então, se você quiser dessa moral aí, eu fico feliz, mas não esqueça de comprar o outro primeiro, né? Tem que ler um, depois ler o dois, senão você não vai entender muita coisa que tá acontecendo aqui não, beleza? Fica aí minha recomendação para você, até o próximo vídeo, valeu, brigadão e é nóis.